bora pro próximo. Então, esse aqui agora. Agora é a vez das pretas aqui. Então, vamos virar o tabuleiro. Aqui, pretas jogam. A gente tá vendo que as brancas têm um cavalo ali no canto, certo? Então, aquele cavalo tá um pouco estranho, só que ele faz um pouco de sentido estar ali, porque ele tá botando pressão em cima do nosso rei. Então, o que a gente pode fazer aqui de pretas para melhorar a posição? Nosso cavalo tá ali em B6, não parece que ele tá fazendo um bom trabalho, né? Ele não tá fazendo muita coisa ali em B6. Ele tem ali quase seu alcance máximo, né? O problema é que ele tá aqui uma casa do canto, então ele só alcança 6 casas, né? Então vamos melhorar aquele cavalo, já que ele tá não tá na melhor casa para ele. E aonde que a gente pode levar aquele cavalo? Vamos ver, posto avançado da posição, quais são? Então, vamos lá. Tem um aqui em B4, tem um em D3, tem um em F3. O que mais? Tem mais algum? Aqui? Não, né? Então, ali aquelas casas não tem peões que possam ameaçar o nosso cavalo, né? Quando eles estiverem lá. Mas o posto avançado a gente viu que é sempre bom ter um peão defendendo, né? Para o nosso cavalo ficar fixo. E em B4 não tem. Em algum momento a gente poderia fazer um A5 e deixar o cavalo em B4. Mas aquelas outras casas ali em D3 e em F3 são muito melhores para a gente deixar o nosso cavalo, porque vai incomodar muito mais nosso adversário. Porque a gente vai tirar casas muito importantes para ele. Então, a gente vai estar totalmente em cima do campo dele. Então, por exemplo, o cavalo em D3 é uma ideia muito legal, porque ele está no centro, está incomodando o nosso adversário e ele pode voltar a qualquer momento para o nosso campo ali para defender o rei, né? Então, aquela casa é muito boa para a gente incomodar o nosso adversário. Então, cavalo D7, cavalo E5 e cavalo D3, né? Ou F3, mas parece ser melhor colocar em D3. Então, aqui, sempre usar aquela ideia de fazer o caminho contrário, né? Por exemplo, podemos tentar fazer alguma coisa assim. Voltar para ter um caminho melhor. Então, aqui, poderia fazer esse plano aqui de jogar para D5, B4 e D3. Mas é mais difícil, né? Porque ele tem um cavalo ali em C3 que vai capturar o nosso cavalo quando chegar em D5. Então, é melhor ir por D7, E5 e D3. Sem contar que E5, ó, a gente ganha um tempo, né? A gente ameaça a dama. Então, aquele caminho é melhor. Então, vamos lá. Cavalo D7 e esse é o plano. Beleza? Vamos pro próximo. Esse outro aqui. Então, novamente, vamos lá. O que falta a gente melhorar nessa posição? Nosso cavalo, né, ele tá ok ali na terceira, só que ele pode ocupar um lugar melhor ainda, isso que é o legal. E vamos ver os postos avançados que a gente tem para colocar o cavalo. Já de cara a gente já imagina em D6, que é aquela casa ali central que incomoda muito nosso adversário na sexta fileira, né, porque pega totalmente o campo dele. Então, é muito incômodo a gente colocar o cavalo em D6 para o nosso adversário. Tem a casa ali de C5, tem a casa de B6. Mas a gente vê que D6 é a casa que o peão tá defendendo. Então, já é um posto avançado, porque se fosse ali em B6, a gente ia ter que avançar o nosso peão para defender. E é muito melhor a gente colocar o cavalo no centro do que pro canto, onde ele tem seu alcance máximo, né? Então, a gente tenta fazer esse caminho para chegar em D6. Então, caminho contrário, vamos lá. Vamos procurar casas que não estejam ameaçadas, né? Por exemplo, a casa de F5 tem um peão tirando. Então, vamos contar as casas que estão livres. Tem a casa de E4, tem a casa de D2, tem a casa de G5. Então, a gente pode fazer esses dois caminhos. Ir para G5 ou ir para D2. E E4 e D6, certo? Então, por exemplo, cavalo D2, cavalo E5 e cavalo E4, desculpa, e cavalo D6 é uma ideia. Só que qual que é o problema disso? Quando a gente levar o cavalo para E4, ele vai poder capturar o nosso peão, né?
porque a gente vai bloquear aqui a defesa dele. Então, o que é melhor? A gente ter que defender aquele peão ali de outra forma ou levar o cavalo para G5 aqui? Porque G5 ainda tem até uma ideia muito boa. Porque além da gente querer levar o cavalo para E4 e D6, a gente vai ganhar um tempo. Porque a gente vai ameaçar o peão de H7. Temos duas peças ameaçando o peão de H7. Então ele vai ter que perder tempo para defender aquele peão. Por exemplo, ou ele avança aqui o peãozinho. E aí cavalo E4 e cavalo D6. Agora, se ele tomar esse peão, a gente sempre tem esse cavalo D6, né? Porque a gente ameaça a dama e ameaça o cavalo como descoberto. Então, se ele tirar a dama, por exemplo, dama C7, dama por E5. Então, tinha esse descoberto, né? Então, aquela ideia do cavalo D2 também era uma ideia que funcionava. Só que o problema dele é que ele pode tirar a dama antes. E aí, quando a gente joga o cavalo para E4, agora pode tomar, né? Infelizmente. Então, o cavalo para G5 é muito melhor, porque a gente vai ganhar tempo e o peão não vai cair. Então, H6, cavalo E4 e depois cavalo D6 e o cavalo tá na melhor casa possível ali para ele, certo? Então, vamos ver o próximo. Agora aqui de pretas. Então, vamos lá. Onde a gente deve posicionar aquele nosso cavalo? Vamos pensar numa casa boa para ele. Qual seria essa casa boa? Então, postos avançados, vamos ver. Por enquanto, eu só vejo D4, né? B4 ali, ele sempre vai poder avançar o peãozinho de A. Então, D4 parece ser o único posto avançado que a gente pode levar o cavalo. Só que tem um problema. Se a gente colocar o cavalo em D4 agora direto, ele vai capturar. Peão captura e dama captura. E aí a gente vai perder um peãozinho. Então, aqui qual que é a ideia das pretas? Elas vão misturar os dois temas que a gente já viu, o do bispo e o do cavalo. Então, a ideia aqui é jogar com E5. Por quê? A gente vai colocar os nossos peões nas casas pretas, que são cores diferentes daquele nosso bispo. Então, o nosso bispo vai ser um bispo bom. E vamos fixar os peões das brancas em casas brancas, que é a mesma cor do bispo das brancas. Então, aqui a gente já está preparando para, quando a gente colocar o cavalo em D4 e quando ele tomar, a gente já vai estar numa posição melhor por conta daquele tema do bispo. Então, por exemplo, aqui ele mexe o bispo, cavalo D4, né? E agora, se ele tomar, a gente pode tomar. E agora tem uma ideia aqui bem legal. Poderia ter feito isso antes até, né? Aqui antes de cavalo D4, jogar com dama 8, que é uma ideia muito interessante, porque agora a gente tá ameaçando entrar com o cavalo em D4 e tomar o peãozinho em E4, né? Então, se ele tentar defender com F3, aí a gente já pode ter aquela ideia, ou de colocar o cavalo ali por conta dos peões estarem em casas brancas, ou fazer algum outro plano, por exemplo, F5 pode ser uma ideia, para poder abrir a coluna para a torre, mas aqui a ideia mesmo pode ser colocar o cavalo em D4 para trocar, e se ele defender com o cavalo, ele vai desproteger a casa de D4. Então, o nosso cavalo já pode entrar ali e ocupar o posto avançado, né? Então, qualquer opção que ele tomar vai ter algum problema. Então, vamos ver o último exercício. Certo. Então, de novo aqui o lado das pretas. E vamos ver esse tema aqui. Então, certo. O nosso cavalo tá em D7, não tá na melhor posição, ele não tem o alcance máximo novamente, então vamos procurar uma casa boa para ele. Qual seria essa casa? Vamos pensar. Então, temos uma casa muito interessante que é a casa de F4, né? Ele não tem peões ali para expulsar, então é uma casa boa pra gente colocar o cavalo. Qual outra? O resto, ele sempre tem alguma forma de expulsar, né?
E agora, aquelas casas ali, a casa de C3 e a casa de D3, que poderiam ser postos avançados, porque ele não tem mais peões ali, elas são muito difíceis da gente entrar, porque nós não temos os peões para apoiar a entrada naquelas casas, e ele tem muita peça ali que controla aquelas duas casas, né? Então fica muito difícil a gente entrar com o cavalo ali. Então, F4 parece ser a nossa melhor opção. Imagina colocar o cavalo em F4, já é um duplo, né? Então, o cavalo tem essa parte boa, né? Dos duplos. Ele tá sempre esperando algum duplo pra entrar. Então, se a gente conseguir levar o cavalo pra F4, vai ser bem legal. E a gente pode fazer um posto avançado em F4, avançando um peão, né? Jogando G5, F6 e E5, para poder defender sempre o cavalo que vai estar em F4. E também vamos começar um ataque em cima daquele rei, né? Com o cavalo em F4. Então, o cavalo F8 tem essa ideia de manobrar. Então, tentar fazer aquele caminho contrário com casas que são mais prováveis que a gente consiga passar, por exemplo, G6 e F8. G6 e E5 poderia ser uma opção, mas ele tá sempre protegendo a casa de E5. Então, é melhor a gente passar por casas que a gente sabe que vai dar certo. Então, cavalo F8 lance para passar ele para F4. E vamos ver, talvez que ele possa fazer aqui, tentar melhorar o cavalo dele também. É uma opção. Mas aí o cavalo vai para G6 e depois para F5. Não tem como ele impedir, né? Não tem como ele defender ele. Se ele colocar a dama aqui, por exemplo, já não funciona, porque o cavalo entra em F4 e ainda ameaça ali o peão de H3, né? Quando tirar aqui o rei para algum lugar, rei G1, por exemplo. A gente já pode tomar o peão de H3 e ganhar um peão. Então, ele tem esse problema ali do rei estar muito exposto por conta dos peões estarem muito avançados. Então, beleza. Espero que tenha ficado tudo claro. Até o próximo capítulo da torre.